O fim dos carros elétricos pode estar mais perto do que se imagina. Os ministros do meio ambiente da União Europeia decidiram que a partir de 2035, todos os automóveis movidos a combustão não vão estar disponíveis para venda. Ou seja, eles estão obrigando a mudar a frota para carros elétricos. Além disso, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, também adotou a mesma medida, incentivando outros estados e países a fazer o mesmo. Com isso, Elon Musk da Tesla e outras montadoras acabaram ganhando um problema bom para eles, que é a renovação da frota. E não só isso, o cenário mundial pode sofrer grandes mudanças a partir de 2035, ou até mesmo antes disso. Como será o futuro nesse setor? Será que as questões ambientais serão resolvidas com essa mudança? Falaremos se esses países conseguirão cumprir essa promessa de mudar de frota e também o possível fim dos carros elétricos. E sim, pode estar mais próximo do que se imagina, pois temos diversas controvérsias que não condizem com essas metas e podem pôr um fim nos carros elétricos. Como muitos de vocês devem saber, a Tesla existe desde 2003, ou seja, já está no mercado faz quase 20 anos. Mas logo depois, Elon Musk fez um investimento de 6,5 milhões de dólares e passou a ocupar o cargo de CEO, além de ser reconhecido como um dos cofundadores da marca. E desde que entrou na empresa, o objetivo do empreendedor sempre foi ajudar o meio ambiente, preservando assim o futuro do planeta, apesar de haver muitas controvérsias nesse meio. Bom, o objetivo da Tesla sempre foi a criação de carros elétricos para diminuir a emissão do gás CO2. Mas se fosse tão simples assim, a poluição no setor automotivo poderia ter sido resolvida há anos, não é mesmo? Por esse motivo, Elon Musk, junto com a empresa que é cofundador, enfrentarão sérios problemas nos próximos anos. Talvez você não esteja 100% dentro desse assunto, afinal, tudo está começando e está discutindo agora. Dessa forma, vou explicar o início de toda essa história. A relação entre os países da Europa e a Rússia estavam caminhando normalmente, dentro do possível. Mas em março desse ano, Putin iniciou um confronto contra a Ucrânia por questões territoriais. Diversos lugares não apoiaram a decisão do Putin e acabaram cortando laços ou estreitando eles. Assim, tudo acabou se complicando e começaram a faltar recursos. O tempo foi passando e chegou o momento em que a Europa ficou sem energia, devido à redução do fornecimento do gás russo para a Europa. Com isso, os países europeus, principalmente a Alemanha, que eram muito dependentes do gás russo, se viram em frente a um problema: falta de energia. Depois desse pequeno resumo, voltaremos a falar do propósito inicial dos carros elétricos. Se olharmos por outro ponto de vista, podemos ver que muitos acreditam que os carros produzidos pela empresa não poluem o meio ambiente. Mas é aí que entra o seguinte questionamento: de onde sai a energia que abastece os automóveis elétricos? Existem diversas formas para gerar energia atualmente, sendo as principais delas através da queima de recursos naturais ou através da movimentação deles. Também temos a energia nuclear, mas é menos utilizada. Vou dar dois exemplos muito simples: a queima de carvão e o simples movimento das águas que podem gerar energia. É isso mesmo, e com isso acabam se tornando fontes poluentes para o meio ambiente. Lembrando que são essas as mais usadas por diversas empresas em todo o mundo. Agora vamos analisar a seguinte questão: abastecer um carro elétrico da Tesla ou de qualquer outra montadora em todos os países é favorável ao meio ambiente? Bem, isso depende das fontes de energia que serão utilizadas. Aqui no Brasil, por exemplo, não seria um problema, pois a principal fonte de energia é renovável. Já na Europa, eles utilizam gases e a queima de carvão. Lembrando que a queima de gás não é tão poluente quanto o carvão, mas é mais poluente que uma hidroelétrica. Podemos dizer que é um meio termo, um pouco menos poluente que o carvão, vamos dizer assim. Mas como a Rússia cortou os gases que forneciam, todos os países de lá precisarão utilizar qualquer fonte para obter energia, podendo ser até mais poluentes do que as anteriores, que no caso é o gás, e prejudicando ainda mais a questão ambiental. Entramos assim em outro questionamento: será que os carros elétricos realmente ajudam o meio ambiente? Se levarmos em conta que a Europa queima o carvão e utiliza gases para obter energia, ou qualquer outra
coisa que pode ser poluente, então podemos dizer que os carros elétricos podem ser bem poluentes. Bom, os carros elétricos podem poluir ainda mais do que os outros que são movidos a combustão, ou seja, movidos a gasolina, por exemplo. Mas como? No processo de produção dos carros elétricos, eles utilizam diversos materiais extremamente poluentes, como por exemplo o cobalto, sem contar outras questões que envolvem o veículo, como por exemplo a bateria, pois é muito difícil encontrar ou até mesmo reciclar essa peça. Por isso o meio ambiente acaba sendo prejudicado de diversas formas, e pelo visto toda essa questão está longe de acabar. Por quê? Bom, pelo que já foi mencionado no vídeo, a Europa está enfrentando problemas com a falta de energia, e estão bastante preocupados em como vão sobreviver ao final do ano, pois lá vai ser inverno, e irão precisar arrumar maneiras para não passar tanto frio. Com isso, a questão dos carros elétricos vem sendo deixada de lado. Para terem noção, luzes públicas estão sendo apagadas na Europa, como por exemplo o caso da Torre Eiffel. E ainda mais, estão impondo temperaturas máximas nos aquecedores em ambientes fechados. Ou seja, se você tem um aquecedor na sua casa, você está proibido de aumentar muito a temperatura. Mas não vai achando que essa crise elétrica está acontecendo só na Europa. Os Estados Unidos também estão sofrendo com isso, principalmente na Califórnia, onde o calor está acentuado e estão indicando uma temperatura máxima no ar-condicionado e a não carregarem os carros elétricos durante um certo horário. E vale lembrar que a Califórnia também já decretou o fim da venda de carros a gasolina a partir de 2035. Agora que vem o questionamento: se estão estipulando uma data máxima para a transição da frota para carros elétricos, mas como eles vão fazer isso se não estão resolvendo a falta de energia? Bom, do jeito que está indo, essa transição não vai acontecer. Não estão tendo energia para as coisas básicas, quem dirá para os carros elétricos? Entramos então em mais um dilema. Os europeus vão continuar usando outros gases e continuarão queimando carvão para ter energia? Ou deixarão os automóveis na garagem na espera que apareça outro tipo de energia? Pois no caso deles, eles estão poluindo mais, se formos somarmos a construção de carros elétricos, geração de energia de fontes mais poluentes, em comparação a carros a combustão. Um bom exemplo seria o Brasil. Temos uma fonte de energia limpa, que são as hidroelétricas, então a parte de poluição seria menor aqui no nosso território. Mas é provável que não temos a capacidade energética até o momento para tantos carros elétricos aqui no Brasil. Nos últimos anos, a seca afetou a energia e o preço dela. Dificilmente seria viável para uma frota muito grande aqui no Brasil, mas em tempos normais, os carros elétricos se mostraram uma boa opção e econômica no abastecimento. Mas em questão de preço, os elétricos não é tão interessante aqui no Brasil, pelo menos até o momento. Outra coisa pouco comentada: segundo o CEO da mineradora Piedmont Lithium, a produção atual do lítio não é suficiente para atender a crescente demanda dos carros elétricos. Ainda segundo ele, haverá o suficiente, mas não até 2035 como os governos querem. O lítio é o principal metal para as baterias. Seja lá qual for a escolha, a Tesla e as outras montadoras vão ser bastante prejudicadas, caso essa falta de energia nos países desenvolvidos persista. Pense comigo, se as pessoas continuarem usando carros elétricos, vão poluir cada vez mais o meio ambiente, fora que essas energias vão ficar ainda mais caras, por conta do que for utilizado para abastecer esses carros. Em compensação, se todos optarem por outras fontes de energia, nem todos conseguirão ter acesso, ou vai faltar para bastante gente, impactando diretamente na venda desses automóveis. Ao longo do vídeo, percebe-se que o problema não será somente na questão se um país tem ou não energia, mas sim na forma de como ela será gerada. Nesse caso, podemos perceber que o Brasil é privilegiado nisso, apesar de não ter estrutura para suportar tanto fornecimento de energia. Nesse momento, a Europa, além de outros países ao redor do mundo, estão enfrentando uma crise na qual prejudica muito o meio ambiente, e que não sabemos quando esse problema será solucionado. E o grande problema das montadoras será o abastecimento dos carros elétricos que serão produzidos, e se terá o lítio suficiente para as baterias. Os países precisarão investir mais na questão de energia para sustentar a demanda, e as montadoras terão que resolver esse problema do lítio. Falem nos comentários, vocês acham que Elon Musk ou alguém vai encontrar alguma solução para esses problemas? Será que essa medida adotada pelos Estados Unidos e União Europeia se manterá até 2035? Acham que a Europa conseguirá outras maneiras menos poluentes para abastecer seus carros?
Realmente será o fim dos elétricos? Comentem suas opiniões. Na tela está passando 2 vídeos interessantes. Um deles é sobre 12 formas de ganhar dinheiro na internet. Algumas eu mesmo sigo. Confere que o vídeo está completo. Te vejo no próximo vídeo.